Salve galera, tudo tranquilo? Está começando agora mais um FracaroCast, o podcast oficial da Fracaro Serviços Contábeis, episódio número 7. E dessa vez aqui, mais uma convidada muito especial, para falar de um tema muito importante hoje no dia a dia, a saúde mental e os sintomas da atualidade. E para falar sobre esse assunto eu trouxe aqui a Carol Bassolto, psicóloga especializada na parte clínica, com vários anos de experiência em tratamento e atendimento de clientes. Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada, Vi. Beleza, Carol. Vamos começar então, antes de a gente entrar na parte ali de saúde mental, um pouco da sua história para o pessoal te conhecer, né? Conta pra gente como é que foi assim a sua origem, né? Onde você nasceu, a sua infância, a sua adolescência. Tá, então eu nasci aqui em Curitiba mesmo, e acho que quando a gente fala das pessoas daqui de Curitiba serem mais fechadas e tudo mais, isso é um pouco diferente na minha história, porque os meus avós têm origens bem distintas, assim. Então, o meu avô veio do Ceará muito novo, assim, e foi criando amigos que foram virando família, assim, durante a vida, e a minha avó do interior de São Paulo. Então, sempre foi uma casa, assim, muito agregadora. Então, sempre tinha gente de todos os lugares, assim. Como eles tinham parentes espalhados, assim, pelo Brasil inteiro, basicamente, porque eram famílias grandes, então sempre tinha alguém visitando a casa da minha avó. E durante muito tempo eu fui criada muito ali no quintal da minha avó, com a minha avó, com o meu avô. Então, eu sou de Curitiba, mas, assim, acho que toda essa história vai fazendo parte de quem eu sou, né? Na minha infância e ali início da adolescência, meu pai também foi transferido algumas vezes no trabalho, então a gente morou em São Paulo um tempo, no Rio de Janeiro um tempo, então também tinha isso ali na infância, essa coisa de mudar de escola, fazer amigos de novo, que era até uma questão. Começar, né? E aí, como eu tenho uma irmã que é 2 anos mais nova que eu, era muita gente, assim, né, durante esse período. E como tem essa família extensa que é muito grudada, isso foi fazendo também muita falta na nossa criação. Então, quando a gente ficou nisso, assim, de mudar e voltar, enfim, assim, dos meus 9 até os 13 anos. Daí a gente voltou para Curitiba e ficou em Curitiba mesmo até hoje, assim. Ah, que legal, maravilha. E como é que foi a questão ali do teu início profissional, né? Como que você começou na psicologia? Como você conheceu, assim, essa profissão? Conta pra gente. Então, não era, a princípio, a minha primeira opção. Nunca foi, na verdade. Eu estava terminando o ensino médio ali, acho que como a maioria das pessoas com muita dúvida do que fazer, não fazer. E eu fui fazer um teste vocacional e deu coisas ligadas para a área mais artística, assim, ou comunicação, enfim. E aí eu tinha uma ideia de fazer arquitetura. Meu pai sempre trabalhou no ramo da construção, assim, trabalhava com casa pré-fabricada e tal. E eu cresci no meio disso, então pra mim fez um pouco de sentido, assim. Eu gostava de desenho, sempre tive uma coisa muito visual, um olhar muito visual pras coisas. Falei, é isso, né? Nem pesquisei nada, assim, pesquisei pouquíssima coisa. Fui em feira de profissão, mas não tinha muita coisa naquela época, assim. E aí eu, vou fazer arquitetura. Daí já tava meio enviesada quando fiz o teste vocacional também, daí a psicóloga falou, é isso, tal. Mas eu lembro que nesse momento uma coisa me marcou, assim, eu achei muito legal o trabalho dela. Eu falei, que legal, tal, mas ficou. É arquitetura, pronto. Comecei a fazer arquitetura, nada a ver, assim. Nos primeiros 6 meses eu já queria desistir, porque eu vi que ia ter muito cálculo, eu sempre fui péssima em exatas, assim. Sabe aquela coisa que você fala assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Só que a minha mãe, principalmente, sempre foi muito rígida, assim. Ela falou, não, vai terminar o ano, tem que terminar pelo menos o ano. Não tem essa de ficar trocando e, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Termina o ano e vamos ver o que acontece. Aí, perto do meio do ano, eu tava tendo uma conversa com um colega da minha turma e a mãe dele era psicóloga. E ela era psicóloga do Detran, naquela época não era terceirizada as clínicas ainda. E aí ele tava contando alguma coisa do trabalho da mãe dele, assim. E eu, nossa, que legal, mas como que é isso, né? Acho que ele tava contando uma coisa de aplicar teste, assim, que hoje em dia nem é uma coisa que eu faço. E aí eu fiquei muito interessada. E aí comecei a pesquisar mais, eu tenho uma prima que é psicóloga e psicanalista, e aí eu comecei a conversar com ela, e ela começou a me dar umas coisas do Freud pra ler. E aí eu me encantei, assim, porque o Freud, acima de tudo, é um escritor, assim. Ele ganhou um prêmio Nobel de literatura, então ele escreve muito bem. E eu sempre gostei muito de ler.
Então, aquilo fez muito sentido pra mim. Eu falei, cara, eu vou fazer psicologia. Aí, no meio do ano, eu já falei pra minha mãe, já sei, quero trocar pra psicologia. Ela falou, nem pensar. E a minha mãe sempre foi muito, assim, tipo, rígida com as coisas, sabe? Aí ela falou, você vai terminar o ano, você vai ficar um ano inteiro trabalhando, vai trabalhar. Porque eu nunca tinha ido trabalhar, assim, fora. No mercado, a gente trabalhava com meu pai, assim, fazia uns bicos, ganhava uma grana, tava fazendo umas coisas pro meu pai, mas nunca tinha ido trabalhar fora, assim. Ela falou, vai trabalhar, fica um ano trabalhando, se você chegar e falar, ó, é isso, a gente ajuda você. Porque aí, além de tudo, eu tinha bolsa, né? Eu ganhei bolsa em arquitetura. Então, não tinha como trocar, assim, simplesmente trocar. Então, pra minha mãe, que tinha uma origem muito humilde, para os meus avós sempre foi muito importante essa coisa de estudo, pra ela era assim, você tá jogando uma oportunidade no lixo, né? Então, pense bem no que você vai fazer, porque provavelmente você não vai conseguir outra bolsa e a gente vai ter que te ajudar a pagar e você vai ter que trabalhar pra pagar. E aí, eu fiquei um ano trabalhando, assim, tipo... Trabalhei basicamente assim, eu fui secretária numa loja de carros, trabalhei no shopping. Modo avião, assim, o que foi indo, você foi pegando. Foi. E foi legal, assim, foi bem uma experiência bem boa, assim, né? Eu sempre tive facilidade de me comunicar, enfim, foi bom. Aconteceu, deu certo, enfim. E aí eu juntei um dinheiro, chegou no final do ano, conversei com os meus pais, e eles falaram, então tá bom, então se é isso, é isso. Aí a gente financiou a faculdade, foi... Assim, também tinha uma pressão, assim, meu Deus, agora tem que ser isso, né? Já não pode errar mais. Tenso, né? E aí, a faculdade de psicologia é muito ampla, né? Tanto em área de atuação, como vertente psicológica mesmo. Tem muitas linhas de psicologia, que são jeitos diferentes de ver o ser humano, enfim. Também tem muitas áreas de atuação, você pode atuar em muitas áreas, né? Então, hospitalar... RH, clínica, enfim. A clínica naquela época era mais conhecida, né? Hoje acho que fazem 13, 14 anos que eu me formei. Então, naquela época a clínica era mais difundida, mas ainda era mais difícil, né? E eu fui vendo que era, apesar de ser o que eu queria muito durante a faculdade, ia ser o mais difícil, porque não tinha como do nada abrir um consultório naquela época. Primeiro que não tinha modelo de atendimento online, então você tinha que alugar um lugar, né? Não tinha como. Sim. Eu já vi que eu ia ter que trabalhar e a clínica ia ter que ser a segunda opção. Então, eu ia ter que arrumar um emprego formal, ali CLT, e aí atender à noite, começando a minha clínica assim, né? E os professores falavam muito isso naquela época. É muito difícil, clínica é muito difícil. A maioria dos meus professores atuavam na clínica, mas davam aula para complementar a renda. Então, de fato, era uma coisa muito difícil, né? E sempre teve muito estigma com relação a isso, do tratamento psicológico. Então, era muito complicado, assim, você encontrar alguém que fazia terapia ou fazia um tratamento psicológico que não fosse no âmbito, sei lá, a pessoa teve um problema e aí o psiquiatra encaminhou, né? Ou uma coisa muito séria, as pessoas não falavam sobre isso. Então, ali, durante a minha formação, eu fui já pensando em duas vertentes. Então, eu já entendi que eu ia ter que ter um emprego formal e a clínica ia ficar como ali um backup. Eu ia ter que começar a pensar na clínica, mas sempre deixando em segundo plano. Então, os meus estágios já foram voltados para RH, que era a coisa que eu via que era o que eu me dava melhor, assim, das coisas que tinha para fazer e o que tinha mais oferta no mercado de trabalho. E aí, os meus estágios já foram mais voltados para isso, enfim. Nos 2 últimos anos eu estagiei no Tribunal de Justiça, no RH de lá. E aí foi muito legal, porque eu tinha uma supervisora que mudou tudo, assim, pra mim, né? Ela era psicanalista, mas ela trabalhava no Tribunal de Justiça e trabalhava no RH. Então também foi um outro caminho ali pra mim, né? Um exemplo pra você de como seguir, né? E ela era a escuta dela era muito boa, assim. Eu vi que tinha um outro jeito de estar no ambiente de RH e, ao mesmo tempo, ouvir, ter essa escutativa, que as questões da psicanálise não precisavam estar totalmente fora ali, né? Ela foi me passando uns outros autores que tinham mais essa vertente, assim, de trabalhar com a área organizacional, enfim. Então, eu fui meio que pensando nisso. Quando eu me formei, eu consegui já um emprego de cara em RH, assim. E aí foi... Porque aí, como eu trabalhava num serviço público, não tinha como ser efetivado. Daí tinha mais essa questão, né? Vou me formar e aí o que vai ser? E até que foi rápido pra me colocar, assim. Eu comecei a trabalhar no RH de um mercado, então trabalhar em RH de varejo é muito, muito cansativo, assim.
porque o volume de vaga é muito grande. Então, não é assim como quando você trabalha numa empresa, enfim, que, sei lá, você tem 8 vagas, quando você tem muita vaga, né? A rotatividade em mercado é muito grande. Então, e assim, é difícil recrutar pessoas para trabalhar em mercado, porque o que se oferece de benefício, salário, também é ruim. Não tem nada muito, assim, atrativo, né? E as pessoas com pouca qualificação, enfim, então tinha muita coisa assim de onde você vai captar as pessoas, né? Então, sei lá, tinha que... Essa época foi uma época difícil da minha vida, assim, porque eu tava recém-formada e tava meio que uma bucha, assim, pra mim, tipo, é isso que eu tenho, eu vou ter que fazer alguma coisa com isso, né? E aí a gente recrutava, assim, em vários lugares, então ia ia de ônibus, porque eu nem tinha carro naquela época, ia, tipo, pra Rio Branco do Sul, Itaperuçu, por esses lugares, ia para uma agência do trabalhador ou algum outro lugar. Vocês iam em loco fazer essa captação? Para tentar, porque o que acontece? Tinha uma regional, né, que as pessoas iam até lá para fazer entrevista, mas não era o suficiente para suprir o tanto de vaga que tinha, né? Então começou com isso, assim, quando eu entrei já tinha, mas começou a ficar mais forte isso de ir até os lugares para captar as pessoas, e daí eles ofereciam transporte e tal para aqueles trabalhadores daquela região para levarem, para irem para o mercado que fosse mais perto ali. Então eu fui, sei lá, aprendi a andar de ônibus em todos os lugares, né? Não que já não soubesse, assim, mas ia para todos os lugares e captava as pessoas, enfim. Nisso eu comecei a fazer uma pós em psicanálise clínica e aí também me dava esse respiro, assim, né? E aí tava naquilo, mas tava muito difícil. E aí comecei a pensar, não, preciso, quando eu comecei, acho que uns 6 meses, comecei a pensar, não, preciso procurar uma coisa que, né, seja um pouco mais tranquila pra mim, porque tava sendo muito desgastante. E assim, hoje em dia eu vejo uma gestão super complicada, abusiva, assim, é muito diferente quando você é RH e responde para a área comercial e quando você é RH e responde para uma área de RH, para um gestor de RH mesmo. E nesse caso a gente respondia para a área comercial. Então a pressão em cima do que tinha que fazer, de vaga, tudo era muito grande. E era era como se fosse uma peneira. Nunca parava de escorrer água. Então nunca parava de ter vaga ali. Você ficava enxugando gelo todo dia. Então, sei lá, se contratava 10 pessoas, saíam 15. Então você sempre é meio frustrante, assim, porque é um trabalho que você não vê o resultado, né? E também não tem muita possibilidade de mudança, assim como eu pude ver depois em outras experiências profissionais que eu tive. E aí eu já tava com uns 6 meses ali e comecei a aplicar para outras vagas. Aí eu ia, assim, tipo, marcava, sei lá, sábado de manhã, depois do trabalho, no horário do almoço, fui fazendo umas entrevistas. E aí eu consegui passar numa vaga, num processo seletivo que foi super extenso, que foi no Boticário, que foi onde eu fiquei mais tempo, assim. E aí acho que foi onde eu aprendi muito, assim, com relação a isso, gestão de pessoas, de fato, não só recrutamento e seleção, né? Tinha um outro olhar para as coisas. Então, apesar de eu trabalhar com as vagas de varejo, que eram as vagas de loja, ainda assim era um outro olhar, tinha uma seleção muito mais complexa, né? Não era só você chega ali, pega, preenche a ficha, vê se a pessoa preenche os requisitos mínimos e vambora, é isso, né? Que é uma coisa meio, você tem que preencher as vagas e pronto. Então eu já tinha uma análise melhor dos candidatos, depois eu comecei a fazer as vagas do escritório, que eram um pouco mais complexas, e aí eu comecei a me apaziguar um pouco, porque tinha a ver com aquilo da escuta. Então eu fui me reencontrando com isso também. Então aqui eu posso ouvir, né? Tem espaço para isso. Eu consigo analisar melhor quem eu vou colocar numa vaga, analisar melhor o perfil do gestor, se a pessoa se encaixa. E aí aquilo foi ficando interessante, assim. Então o que era lá atrás uma coisa assim, meio que eu preciso disso pra conseguir bancar a minha clínica, foi virando uma coisa assim, legal. É legal, e eu comecei a ser elogiado pelos meus gestores, comecei a me dar bem, assim, né? E aí começou a ficar fácil. E aí eu fui deixando a clínica. Eu falei, acho que então tá, né? Eu comecei a viajar bastante também para outras filiais, assim. E aí eu também já não conseguia mais fazer a pós, né? Então daí, tipo, tranquei a pós nessa hora. Aí eu, vou viver isso daqui. E foi durante um bom tempo, assim, isso, né?
E aí, até que foi chegando um certo momento que eu fui vendo que, depois de uns anos, quase 3 anos, que aquilo também já não... Faltava alguma coisa ali. Alguma coisa que brilhasse os meus olhos. Porque aí começou a ficar... Não que o trabalho seja fácil, não é. Mas eu acho que pra mim começou a ficar meio cômodo, assim. Eu não me sentia desafiada e tal. E aí eu lembro que foi um momento em que o desafio que me propuseram era uma coisa que pra mim era menor, assim. Tipo, era uma regressão pra mim. A minha gestora na época falou, não, vai ser legal, tal, mas não foi uma coisa assim, eu pensei, putz, eu acho que não vai ser bom. E aí eu falei, ai, chega, tipo, eu vou... E aí eu ficava sempre muito dividida, porque eu ficava sempre entre ir mesmo pra clínica, só que eu tinha um trabalho também que me tomava muito tempo, então eu já não conseguia mais pensar como eu pensava de, ai, à noite eu vou atender, porque não tinha tempo. E eu viajava muito nessa posição que eu tava, então... Foi ficando, né? Foi ficando uma coisa meio que, vou ter que fazer uma escolha aqui. E aí, em um momento, eu tive uma questão bem importante, assim, na minha vida pessoal, enfim, passei por um luto difícil e tal. Mas foi um momento que me fez voltar pra mim mesma, assim, tá, o que eu quero? Porque a partir de agora, eu acho que eu vou poder reconstruir uma vida e eu quero que, dentro dessa vida que eu vá reconstruir, tenha isso que é importante pra mim. E aí, voltei pra pós, comecei a estudar, e na pós, né, comecei a ter uns pacientes que eram encaminhados da pós, de valor social, e as coisas foram voltando, assim, eu pude ir retomando com calma também. Aí já tinha um valor guardado também, que era uma coisa que era difícil pra mim, então tinha um valor que eu tinha guardado, que eu podia ficar um tempo, então fiz meio que um cálculo, assim, vou ficar, sei lá, 1 ano, eu consigo me manter com esse dinheiro, né? 1 ano que, vou ter que pagar o aluguel, né, da sala. Aí conheci uma colega da pós que queria dividir o aluguel da sala, os meus custos, né? Porque aí eu também já morava sozinha, enfim. E meio que fiz uma conta, assim, né? No começo paguei pra trabalhar, fato, assim. Mas também acho que isso é importante dizer, paguei pra trabalhar porque eu tinha como me manter, né? E isso era muito difícil naquela época, porque eu vejo que tá um pouco mais fácil com o modelo online, assim. Sim. Você tem muito gasto, né? E tem muito mais gasto no começo do que você ganha, sei lá. Eu fiquei 6 meses com 2 pacientes, sei lá. Mais de 1 ano com 3 pacientes, sabe? E eu ficava muito ali, tipo, meu Deus, minha vontade era desistir, porque não era uma coisa que eu tava acostumada, né? Tava acostumada a ter um salário fixo ali todo mês. E aí eu comecei a perceber que, bom, eu ia ter que fazer uma aposta. E eu acho que é isso, né? Tudo que a gente decide tem uma aposta inicial, você não sabe muito bem no que vai dar. Mas aí acabou que foi acontecendo, assim, eu fui tendo esse volume de pacientes que vinha da pós, então era um valor social, então também não pagava muito, mas eu comecei a poder viver mais de clínica, né? E aí foi acontecendo assim, isso que vai acontecendo gradativamente, né? Você tem um paciente que indica outro paciente, as pessoas vão te indicando, enfim. E naquela época não tinha isso de... tô falando, sei lá, 10 anos atrás. Mas não tinha isso de fazer... de você conseguir mostrar teu trabalho na internet, as pessoas te conhecerem. Não, era meio que ali no boca a boca mesmo. Sim, e assim, né? foi. E aí acho que foi isso, assim. E até hoje é um pouco isso, né? Porque apesar de eu achar que a internet é uma ferramenta boa e tudo mais, eu percebo que os meus pacientes hoje em dia, com a clínica bem mais sólida, depois de muitos anos de experiência, são os pacientes que vêm por indicação. Ou de alguém que me conhece, ou de alguém que conhece meu trabalho, ou de alguém que trabalha comigo em outros espaços, então na escola de psicanálise, e aí tem um colega que indica, e aí você vai conhecendo pessoas, e enfim, as coisas vão acontecendo, assim, né? Hoje em dia eu tô num momento estável, assim, né? É claro que a clínica é uma questão, e eu vejo que quem começa sempre traz muito isso como angústia, né? Você tem lá, sei lá, 10 pacientes. Aí do nada saem 3. Aí já quebra demais teu orçamento, né? Mas são coisas que com o tempo você vai aprendendo a lidar. Sim. Porque aí você já tem mais paciente, você já tem pacientes que te pagam regularmente, né? Você já consegue ir administrando, tendo uma reserva, enfim. Mas de fato é uma aposta, e eu acho que uma coisa que a clínica tem isso, né? É uma aposta que tem que se renovar todo dia. Sim. Porque de fato é uma função que a gente cumpre, que não é das mais fáceis.
Então, você tem que estar sempre ali, mantendo o teu desejo trabalhado, estudando, vendo o que acontece, mantendo a tua escuta ativa, buscando supervisão para ver o que vem, que é diferente, o que daquele caso você não tá ouvindo e você tá sentindo que não anda. Não é um trabalho estático, é uma coisa muito dinâmica, né? E eu acho que isso eu senti um pouco de falta nesse meu momento profissional aí de passar por empresa e tal, porque por mais que as coisas mudassem, eu sentia que quando a coisa começava a ficar boa, eu tinha que largar, que era, sei lá, eu ouvia a pessoa, pensava, essa pessoa e esse gestor vão dar certo e tal, porque eu tinha uma escuta já desenvolvida, né? Mas aí quando a coisa começava a ficar boa, eu tinha que entregar, a pessoa ia pra vaga, né? E eu comecei a perceber que era isso que eu sentia falta, de ter mais tempo ouvindo alguém, né? Então, por mais que eu ouvisse o gestor, ouvisse a pessoa, era isso, né? E aí, por mais que eu trabalhasse em uma outra área, que desenvolvesse um pouco mais isso em RH, que não fosse recrutamento e seleção, ainda assim ia ficar longe daquilo que eu queria. Então, acho que eu fui tentando entender também, junto com isso, no meu processo de análise, o que fazia sentido pra mim, né? E a clínica sempre apareceu ali como uma possibilidade dentro daquilo que era importante pra mim. E aí eu acho que é isso, assim, aquilo de conseguir enxergar onde é importante pra você, onde aquilo que faz teus olhos brilharem, assim, e que te acende alguma coisa, se você se encaixa nisso e como fazer isso, né? Hoje em dia eu falo isso, parece que foi uma coisa muito assim, né? Papum, não foi. Foram anos, né? Porque eu acho que também tem isso. Quando você, querendo ou não, é um trabalho autônomo. Sim. Então, para você soltar a segurança de um trabalho CLT, que você tem férias remuneradas, que se você fica doente, tá ali coberto o valor, enfim. É muito difícil, né? Principalmente quando você tá numa empresa muito boa e que é o sonho de muitas pessoas trabalharem. Então, é difícil falar assim, eu vou abrir mão disso daqui, né? Eu acho que o momento coincidiu de muitas coisas acontecerem e eu tá há muito tempo fazendo análise e consegui me colocar. Então, tá bom, esse é o momento. Mas, de fato, foi difícil, assim. Foi difícil porque é uma coisa que você não enxerga, você tá apostando, né? Sim. Então, você tem ali poucos pacientes, você tá ali vendo que, sei lá, o valor que você ganhava por mês era X, reduziu pra menos, tipo, 3X, entendeu? Então, no começo é difícil, uma coisa que é difícil de sustentar, assim, né? Principalmente quando você tá pagando pra trabalhar. Mas acho que depois, naturalmente, as coisas foram acontecendo. É a questão da vocação, né? Acho que você não desistiu. Como você tinha vocação para psicologia, você, mesmo na dificuldade, eu vou seguir em frente. Né? Eu não vou deixar até cair, né? Digamos assim, né? Muito legal. E agora entrando já na parte de clínica, assim, atendimento, né? Hoje em dia, assim, com base na sua experiência de anos já atendendo, né, pacientes, qual que são os principais problemas, assim, psicológicos que o pessoal tem hoje em dia? Assim? O que pega mais na galera? Vi, eu acho que tem uma coisa que tem aparecido mais constante na clínica, que é a ansiedade, assim, as pessoas vêm muito com uma queixa de ansiedade. E eu percebo que é difícil tomar pra si aquilo que você tá falando que é um sofrimento. Então, acho que a coisa da internet ajudou muito, mas ao mesmo tempo as pessoas já vêm com um diagnóstico pronto. Isso já acontecia, mas era uma coisa mais... a pessoa foi no psiquiatra, o psiquiatra deu um diagnóstico, então eu sou bipolar, né? E aí é difícil fazer a pessoa desgrudar um pouco disso que ela pensa que é quem ela é. Porque o sintoma vai virando isso, quem eu sou, né? Isso é uma coisa perigosa, porque nisso que eu sou bipolar, eu tenho ansiedade, eu tenho toque, eu tenho depressão, isso reduz muitas vezes a pessoa àquilo, e não é isso, né? A gente percebe que a depressão pra mim é uma coisa, pra você é outra, enfim, pra cada pessoa tem o fato de como é aquilo na tua história. E é isso que me interessa, de fato. Eu não quero saber se você tem depressão, eu quero saber o que é essa depressão pra você. E é importante que você se escute nisso que é teu, nesse sintoma que você traz como teu. Né? Então, eu tenho visto duas coisas principais, assim, muito dessa ansiedade, que aí, quando a pessoa começa a falar, vai se desdobrando em outras questões, então você percebe que não é só ansiedade, né? Que isso que a pessoa tá chamando de ansiedade muitas vezes é angústia, ou um empobrecimento do discurso dela, então ela não consegue dizer mais do que isso, não consegue dizer muito da história dela. Eu acho que
basicamente essas duas coisas, assim. E como tá sendo difícil que a pessoa se coloque de maneira singular, que ela tome isso pra ela. Acho que o processo de análise vai nesse sentido, da pessoa tomar aquilo que ela diz, que é um sintoma, pra ela. E a questão do sintoma é uma coisa complicada, assim, né? Porque algumas vertentes da psicologia vão trabalhar isso como... sei lá, você tem medo de elevador. Então, a gente precisa eliminar esse medo de elevador e é uma questão pontual. A psicanálise vai olhar para esse sintoma de uma outra maneira, porque o Freud dizia que o sintoma é um compromisso. Então, de alguma maneira, o teu aparelho psíquico acaba criando um sintoma para lidar com alguma coisa. Tem alguma coisa ali que acaba mexendo demais com o aparelho psíquico. E aí, falando freudianamente, depois a gente já avançou, né? Sim. Mas de maneira muito simples, para deixar as coisas um pouco mais calmas, se tem um sintoma, meio que para não pensar na questão principal. Então, muitas vezes, eliminar um sintoma de cara, você vai mexer numa coisa que você não sabe o que está acontecendo, e talvez a pessoa piore. Então, muitas vezes, beleza, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de elevador. Tá bom, vamos falar sobre isso. Como que é esse medo de altura, como é esse medo de elevador? Isso, a pessoa vai trazendo dados da história dela. Então, quando eu era criança, uma vez subi no elevador. E aí, o que vai nos interessando? Como é essa novela familiar? Com quem que você estava no elevador? Como que é essa questão? Como que você se sentiu? Daí a pessoa vai trazendo coisas. Me senti inseguro, porque... sei lá, tô falando uma situação bem hipotética, tá? Eu me senti inseguro, porque nesse dia eu tava longe da minha mãe, enfim, vai trazendo um pouco. Como que era a relação com a tua mãe? Enfim, nesse primeiro momento é isso, construir essa história familiar e ao mesmo tempo fazer com que a pessoa vá se apropriando disso que ela vai falando, né? Porque o que a gente vê que é uma questão? A pessoa chega contando aquela história muito fora do discurso, né? Aconteceu isso, meu pai era assim, minha mãe era assim, sem se colocar, sem se implicar naquilo. E essa é a importância da análise, você ir percebendo onde você está implicado nessa história que você conta. Tá bom, né? O que isso fez de você e onde você tá? O que você tem a ver com isso que você tá me contando? Você tá me falando que é a tua mãe isso, o teu pai aquilo, mas e você? Né? Que vá fazendo com que a pessoa vá se implicando e se responsabilizando pela história dela. Então, basicamente, o que a gente vai tentando fazer é encaminhando para isso, né? Nesse primeiro momento. Construindo essa história familiar e tentando perceber qual que é a posição subjetiva que aquela pessoa se coloca. Entendi. Focar na pessoa em si, né? Não, né, nas isso, situações que ela falou que causaram, né, o problema, né? Naquela história singular. Então, a ansiedade deixa de ser a ansiedade que a pessoa viu que é no TikTok. Sintoma de ansiedade é sudorese, pensamento acelerado. Tá bom, pra você o que é ansiedade? É isso que eu quero saber. Não me interessa o que falaram no TikTok, não me interessa pra tua vizinha que quer. Eu quero saber de você. O que ansiedade significa pra você? Porque qual é a questão do inconsciente? O inconsciente é estruturado como uma linguagem. O que quer dizer isso? Que a gente é falado desde muito cedo, né? A mãe tá lá esperando o neném e vai falando coisas sobre esse neném. Esse neném vai ser assim, vai ser assado. E vai dando palavras que vão marcando esse corpo, né? Alguns psicanalistas dizem que já nesse momento inicial do bebê na barriga, outros que depois, né? De fato tem uma diferença. Ali, quando o neném nasce, ele é banhado nesse mundo de linguagem. Então, é como se ele fosse atravessado. Ele nasce como um corpo orgânico, é só ali. É bolinho de carne, a gente fala, né? É ali uma criancinha, né? E conforme os pais vão investindo naquela criança psiquicamente, dando um lugar pra ela, falando palavras e dizendo coisas, esse pezinho muito fofo, aquilo deixa de ser só um pé orgânico. Vai passando a ser parte daquela criança, né? E isso vai construindo pra ela a visão do corpo dela psiquicamente. Então tem isso também, tem isso que a gente mostra, o corpo orgânico, e tem isso que vai povoando o nosso mundo subjetivo, né? Que são essas palavras que são carregadas de coisas, de energia psíquica, de afeto, que em um primeiro momento a mãe, né? Depois o pai, aqueles cuidadores ali, a gente gosta de falar porque podem ser 2 pais, 2 mães, podem ser uma avó que faz a função materna, mas as pessoas que se ocupam de cuidar dessa criança vão dando
palavra, vão dando lugar, isso vai criando uma posição subjetiva para essa pessoa. E é isso que a gente vai tentando resgatar na análise, né? Qual que é essa posição subjetiva? Porque esses primeiros 7 anos de vida vão pautar o resto da vida da pessoa. Muito, assim, né? A gente tem ali um período de latência, que a gente chama, até o início da adolescência, depois dos 7 anos até o início da adolescência, onde aquilo que foi escrito na infância, ali, nesse primeiro momento, com esses primeiros cuidadores, primeiras relações, vai ser retomado, né? Com a questão sexual junto. Então, não é só mais um corpo infantil, é um corpo que está passando por mudanças sexuais. Isso é retomado, mas é retomado o que foi escrito lá atrás. Então, esses primeiros 7 anos são cruciais na vida de uma criança. É ali que você vai estruturando a maneira como você vai se colocar no mundo, nas relações. E é isso que a gente vai tentando saber na análise. Então, Sim. não é só uma ansiedade. É uma ansiedade do quê? O que quer dizer isso, né? E nisso a gente vai fazendo com que a pessoa vá se implicando nisso que ela tá falando. Basicamente é isso. Entendi, pô, muito legal. Você comentou a rede social, né, que a pessoa vai procurar o diagnóstico já. E assim, na parte da ansiedade, qualquer outra, né, doença mental, assim, quanto a internet potencializa ou, né, atrapalha a ajuda da pessoa, assim, que a gente vê muito as pessoas se comparando o tempo inteiro, tendo muito assim no TikTok, muito vídeo rápido, enfim, o quanto a internet, assim, redes sociais principalmente, influenciam assim na saúde mental? Eu vejo que tem uma questão que tem algumas pessoas que trazem uma coisa de uma compulsão, então de passar muito tempo rolando o feed e vendo esses vídeos rápidos, que são feitos exatamente para isso, para prender nossa atenção dessa maneira. E aí tem toda a questão de como o cérebro vai funcionando a partir disso, né, desses vídeos rápidos, enfim. Mas tem a questão de que muitas vezes isso vai virando uma fuga também, né? E essa dificuldade, acho que de tomar a sua vida como ela é. Então, eu percebo que as pessoas, ao mesmo tempo que estão mais ligadas no que acontece com relação à saúde mental, então, deixou de ser um tabu. Todo mundo conhece alguém que vai no psicólogo, que faz um tratamento psiquiátrico, deixou de ser uma coisa que as pessoas não falam. É uma coisa que as pessoas falam numa roda de conversa hoje em dia, né? Tanto a questão do medicamento, como a questão do tratamento psicológico. Mas, ao mesmo tempo, essa coisa da rede social vai dando uma sensação de que existe um jeito muito melhor de viver a vida, muito mais feliz, né? Acho que as coisas são feitas exatamente para isso, né? As pessoas, enfim, criaram a coisa da rede social, do algoritmo, exatamente para conseguir vender coisas, né? E a gente não pode se enganar quando a gente olha para isso. Você tá ali vendo a blogueira que tá falando sobre a vida dela, mas enfim, ela tá ali falando sobre a vida dela, vendendo, sei lá, do segmento fitness, tá vendendo uma roupa tal, uma marmita tal de comida congelada, que é que faz ela ter esse corpo, e aí ela se mostra muito feliz, e é essa vida feliz que eu quero, claro, né? Porque se pra neurose, no geral, a grama do vizinho já é sempre mais verde, então, naturalmente, a gente olha pra vida de uma pessoa e fala, essa pessoa não sofre que nem eu, né? Mas é um recorte que você tá vendo. Acho que a internet potencializou, as redes sociais, principalmente, isso 1 milhão de vezes mais. Você tá ali o tempo todo vendo um recorte daquilo que a pessoa quer mostrar e que te diz que se você tiver isso, você vai ser mais feliz, né? E aí, com o modelo de consumo que a gente tem e essa coisa do capitalismo, isso é uma coisa perfeita, né? Cai como uma luva, que é sempre a outra coisa. É sempre o próximo celular, é sempre o próximo tênis, é sempre essa comida que vai me deixar magra, enfim. E as pessoas vão vivendo mais a vida dos outros e vivendo pouco a sua vida. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que teve uma coisa muito boa, que hoje em dia as pessoas falam mais de saúde mental, tem isso das pessoas estarem se diagnosticando mais, porque a pessoa vai lá, conta a experiência de vida dela na internet, e isso eu tenho visto muito no TikTok, então, ao mesmo tempo que é legal, que você tem lá uma pessoa muito jovem falando sobre o que ela passou, enfim, as pessoas vão tomando isso como um modelo. É verdade, eu tenho isso. Se eu resolver isso, a minha vida tá resolvida. E as pessoas foram abraçando mais esse modelo de felicidade, assim, de que você tá feliz o tempo todo, de que você não é feliz porque você não tem isso. E não existe, a gente tem momentos de felicidade, né? De tá muito perto disso que a gente quer, de conquistar uma coisa que a gente quer muito, mas
mas isso é evanescente. Aí tem outra coisa. E a vida é feita exatamente disso, das situações difíceis, das situações muito boas, das situações não tão boas, felizes, mas não tanto. E aí eu acho que o parâmetro de felicidade foi mudando também, né? E essa sensação de que a gente tem que ser feliz o tempo inteiro. Então a tristeza é menos tolerada, a ansiedade é menos tolerada. E aí isso vem como com peso de patologia, né? Eu não consigo lidar com a minha infelicidade. Eu tenho algum problema, né? Não, a tua questão é que você não consegue lidar com a tua infelicidade. Não quer dizer que você tenha que ter um diagnóstico. Não quer dizer que você tenha depressão, que você tenha ansiedade. A tua questão é essa, e a tua questão vai ser diferente da minha, que vai ser diferente da outra pessoa. Então é difícil, eu sinto com essa coisa da internet, é cada vez mais difícil a pessoa se implicar nas coisas e falar, então é isso, né? Então é isso que é a minha felicidade ou a minha tristeza e eu vou viver a minha vida a partir disso, tendo esses momentos felizes, esses momentos tristes, mas que não é uma coisa e não é só outra. Legal. Você vê, né, como a gente às vezes não percebe que a gente fica muito tempo no celular, na rede social e fica se julgando e comparando e isso influencia, né, na nossa mentalidade, né? E assim, com relação a coisas que ajudam a gente a ter uma saúde mental, como por exemplo ali, a questão da atividade física, né? Hoje em dia tem muita academia saindo em todo lugar, né? Então assim, tá muito fácil de você começar uma atividade física. E também a questão da leitura, né? Hoje a gente pode comprar um livro físico, pode ter um Kindle da vida, ou pode até baixar um livro em PDF e ler no celular, então também está mais acessível. Essas duas coisas, né? Atividade física e leitura, elas ajudam a pessoa a ter uma sanidade mental, assim, uma situação mais tranquila em termos de vícios mentais? Muito, acho que muito, mas a partir daquilo que você toma pra você que vai ser aquilo, né? Então, eu acho que essa coisa do corpo saudável, da alimentação saudável, é bom enquanto aquilo faz sentido pra tua vida, pra tua rotina, assim como a leitura, né? Eu acho que tomar isso como uma coisa que vai ser importante pra você, qualquer coisa que você faça, vai ser bom nesse sentido, né? Então, eu vejo que a atividade física faz com que eu tenha mais momentos comigo mesma, eu tô pensando enquanto eu tô fazendo isso, eu tô me concentrando, ou eu tô cuidando do meu corpo, isso é importante dentro da minha história. Agora, ir por ir, ou ler por ler, porque tem que ler, né? As pessoas têm muito isso, né? Tem que ler, tem que fazer uma atividade física, tem que comer direito. Não tem que nada. Tem que, se isso for importante pra você. Então, eu vejo que essa coisa da atividade física, dentro daquilo que faz sentido, claro que biologicamente faz muito bem pra saúde, né? Mas você vê, às vezes tem gente que vai de segunda a segunda e não pode falhar. Sim, né? Cobra demais, né? E se falhar, aquilo vira uma questão, assim, muito grande. Então, eu acho que ajuda principalmente porque se você estiver fora de uma rede social, estiver mais dentro de um momento com você, mas a maneira como você vai tomar isso vai te ajudar ou vai te atrapalhar. E pra tudo na vida isso, né? A tua relação com o trabalho, a tua relação amorosa, a tua relação com o mundo, com exercício, com leitura, é tudo de como você toma isso pra você e de que maneira você vai levar isso, né? A exaustão, você vai conseguir lidar bem com isso no fato de, putz, legal, hoje não dá, né? A gente vê muito isso, assim, de, você tem lá a blogueira que come direito, tem uma família perfeita, 3 filhos, os filhos são super bem cuidados, tá ali trabalhando na rede social, não sei o que, e tudo parece muito fácil. Só que na vida real de uma pessoa normal, você provavelmente vai fazer a tua comida, então pra você comer saudável, você vai ter que se organizar, e você vai ter que arrumar um tempo pra isso, né? Você vai ter que ir pra academia, se você tem filho, você vai ter que ter alguém pra deixar a criança pra poder ir pra academia, né? Então, as coisas já entram num complicador que precisa ser muito complicado? Não, mas é diferente da vida daquela pessoa, né? Não dá pra eu esperar a mesma coisa de uma vida que não é a minha vida, né? Tentar viver uma vida que não é a minha, com os complicadores que eu tenho e na maneira como eu tomo o mundo, né? Talvez pra mim seja um sofrimento fazer isso. Sim. E aí, né? Se eu for tomar isso como sofrimento ou como mais uma cobrança de uma coisa que eu tenho pra fazer, vai ser ruim. Então eu penso que é sempre como a pessoa toma aquilo dentro da história dela. Entendi. E também a parte de medicação, né? Que tem muita gente que, assim, quer ir no psicólogo para conseguir um remédio, né? Tem um remédio para me acalmar, um remédio para dormir melhor, enfim.
Essa parte da medicação, ela para todo mundo serve ou cada caso é um caso? Como é que funciona essa dinâmica assim? Então, bom, tem acho que uma diferença principal que é importante a gente esclarecer aqui, que quem prescreve o medicamento é o psiquiatra. Então, o psiquiatra é um médico que fez uma especialização, uma residência em psiquiatria, né? E quando você vai no médico, você leva o corpo para ser medicado. Isso é uma coisa importante da gente dizer, né? Tem psiquiatras que vão promover uma escuta e vão conseguir te ouvir a partir daquilo que é a tua história de vida, as tuas questões, onde teu sintoma está inserido nisso. E tem as pessoas que vão lá, vão te ouvir, vão prescrever um remédio, tchau, né? Hoje em dia a gente já avançou um pouco nisso, então geralmente o psiquiatra não vai só prescrever uma medicação, né? E veja, você tá levando um sintoma para ele vai tratar esse sintoma. E é isso que ele pode fazer por você. Em muitos casos, inclusive, é muito adequado que se faça, né? Porque a gente percebe que às vezes a pessoa tá num momento de tanta dificuldade com isso que ela tá sentindo, que ela precisa dar uma apaziguada nisso, com o remédio, para poder conseguir falar. Então, às vezes as pessoas estão tão angustiadas que elas não conseguem falar sobre isso, né? Ela tá tão tomada por aquele sintoma que talvez nesse caso, em alguns outros casos mais graves, de doenças mentais um pouco mais graves e que são de uma condição crônica, por exemplo, esquizofrenia, enfim, esse tipo de doença mais grave que a gente enquadra na psicose, por exemplo, que a pessoa precisa de uma medicação, né? Então, o mundo ideal, né, que tá muito longe do que a gente tem, é que se tenha uma parceria importante entre o psiquiatra e o psicólogo, o psicanalista, enfim, e que o tratamento vá correndo em paralelo, né? Não vou te dizer que não acontece, mas é a minoria dos casos que eu tenho, de ter uma parceria com o psiquiatra. Então, claro, eu já tenho alguns profissionais de confiança que, se eu vejo que o paciente está no momento em que ele precisa, ou ele quer muito procurar um psiquiatra para tomar um remédio, eu indico para essa pessoa que eu sei que já tem uma escuta e com quem eu consigo ter uma troca. Então, eu consigo conversar. Ah, então tá o remédio, como que tá sendo? Ah, o que você tá percebendo desse paciente? Ah, tô percebendo isso. Olha, não sei, eu acho que talvez o remédio tenha feito essa pessoa se calar um pouco. Então, porque tem isso, né? Às vezes o remédio, e claro, vai agir numa parte química do cérebro. Então, provavelmente vai te ajudar naquilo que é o teu primeiro, tua primeira dificuldade ou reclamação, aquele sintoma. Só que às vezes isso faz a pessoa parar de falar, né? Porque aí, tá resolvido, acabou. E o que acontece a gente mexeu num sintoma e deixou ele quieto. Provavelmente vai surgir uma outra questão, né? Sim. Se faz a pessoa, nesse primeiro momento, se apaziguar e conseguir continuar falando, ótimo, maravilhoso, é isso, né? Mas se cala a pessoa ou faz com que ela esqueça disso, assim, do tipo, então tá resolvido. Aí eu já acho que parte pra uma questão um pouco mais complicada, porque não é como se um remédio fosse resolver tua vida, né? Então, o que acontece é, a medicação, quando bem prescrita em casos específicos, vai muito bem. E é importante ter essa parceria, né? Então, hoje em dia eu já vejo que os psiquiatras falam, então tá bom, né? As pessoas mais novas, que estão formadas há menos tempo, ou até pessoas que se atualizam mais. Então tá bom, eu vou te dar um remédio, mas isso não vai te resolver. Você vai ter que fazer terapia, você vai ter que fazer análise, você vai ter que praticar uma atividade física, você vai ter que fazer outras coisas. Eu tô te dando uma coisa que vai te ajudar. Isso é importante ir colocando, né? Por isso que eu sempre digo, para procurar um profissional, qualquer profissional da área de saúde mental, a melhor coisa é você ter uma indicação, né? Seja um psicanalista, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, é importante você ter uma indicação de alguém que te diga, esse é um bom profissional, né? Porque muitas vezes a gente não tem o conhecimento e nem o discernimento necessário para dizer isso vai ser bom ou não. Às vezes a gente descobre na prática, né? Sim, É um remédio que tem muito efeito colateral, ou te faz muito mal, ou você espera muito daquele remédio, ele não vai entregar, porque ele é só um remédio. Então, acho que talvez a questão importante aí seja, é importante ter uma indicação, porque muitas vezes a gente não tem conhecimento nem discernimento para conseguir
fazer essa escolha de primeira, assim, sabe? Entendi, legal. E com relação à escola em si, né, de psicologia, como você falou, tem várias vertentes, né? Você falou agora algumas, né? Tem a psicologia, a psicanálise, né? Psiquiatria. Também tem o PNL, que está muito falado hoje em dia, né? Com a rede social, a gente vê direto ali o pessoal falando de PNL, né? Tem o TCC também, que é a parte comportamental, né? E assim, se eu quero procurar, né, uma ajuda, assim, psicológica, qual dessas escolas que eu vou primeiro ou não tem muito uma lógica, assim? Eu tenho que ir por indicação mesmo ou busco, assim, eu quero alguém psicólogo primeiramente, e depois eu vou para outra escola. Como que seria? Eu penso que o melhor é ter uma transferência, como a gente disse, com aquele profissional. Então, claro, tem pessoas que já chegam procurando uma coisa específica. Então, a TCC vai trabalhar muito, e eu vou falar aqui do pouco que eu sei sobre, tá? Vai trabalhar muito com questões pontuais, né? Eu vim aqui para trabalhar essa questão e eu quero resolver isso, Sim. né? Se é esse tipo de pessoa que está procurando isso, eu quero resolver essa questão. Eu quero resolver a minha questão com a comida. É isso, né? E o importante é ela achar um profissional com quem ela tem essa transferência, que ela se sinta à vontade. Porque muito do que eu ouço das pessoas é que assim, como assim? Eu vou... Até ouvi o Mano Brown falando no podcast dele que pra ele era difícil sentar na frente de uma pessoa que ele nunca viu na vida e falar sobre coisas muito pessoais. E de fato é isso, né? Você vai falar sobre coisas muito pessoais, né? Talvez no primeiro momento não, né? Você vai ali soldar o terreno e tal. Mas é importante que você se sinta à vontade com aquela pessoa, que você sinta que tem uma escuta ali. Então eu diria que no primeiro momento, se você não tem uma questão já muito pontual, assim, porque às vezes a pessoa já vai indicada, às vezes o psiquiatra mesmo, eles fazem muito isso, assim, procure uma terapia TCC, porque vai te ajudar nessa tua questão com a comida. Veja, ele tem uma pessoa a quem ele atribui um saber, que é o médico, que vai falar pra ele, isso vai ser bom pra você. Então, às vezes a pessoa já chega procurando isso. Dentro disso que ela tá procurando, eu acho importante ela encontrar um profissional com quem ela se identifique, e com quem ela se sinta à vontade, né? Mas eu acho que essa questão da diferença das abordagens psicológicas, eu acho que a principal diferença é como cada uma vai entender que é um sujeito no mundo, né? Então, veja, a TCC vai muito do pouco que eu entendo, vai muito por esse lado de resolver questões pontuais, né? E aí, é isso, eu quero resolver essa minha questão com a comida. Beleza, tá resolvido. E se encerrou aquele tratamento, né? A psicanálise vai tentar entender um pouco mais qual é a posição subjetiva desse sujeito. Nisso tudo, que como eu te falei, né, é o lugar que ela vai entendendo que é o lugar dela no mundo, é a maneira como ela vai lidar com as relações, né? E é isso que nos interessa. Então, ela vai ali olhar para aquilo que é a vida dela e vai começar a se implicar nisso e vai tentar entender, mas por que isso se repete no trabalho, se repete nas minhas relações profissionais, nas minhas relações pessoais, na minha família, o que tem aí, né? O que eu faço? Por que eu continuo ficando nessa posição? Porque isso foi uma posição que marcou ela subjetivamente. Para fazer essa mudança, né? Poder fazer essa reescrita, como a gente diz, é um processo, né? E aí eu acho que talvez esteja uma das principais diferenças. Primeiro que a psicanálise vai levar em conta a questão do inconsciente, né? Isso que vai marcando essa pessoa, da posição subjetiva dela, desses significantes que vão dizendo de quem ela é. Então, ela vai trazendo palavras que você vê que tem um peso para além do que é aquela palavra, né? Sim. Como ela vai colocando, a minha família sempre me viu como uma pessoa menor, né? E a gente vai vendo que isso de ser menor é a maneira como ela... É isso que ela vai reclamando, né? Tô falando de um recorte pequeno, mas assim... Você vai vendo que o que ela vai falando no trabalho, por exemplo, é que ela sempre sente que ela não é valorizada. Ela vai sentindo que essa é a posição dela no mundo, né? Isso marcou ela de alguma maneira. Então eu sou sempre menor. Sim. Então, a gente vai, de alguma maneira, fazendo interpretações, pontuações, que vão fazendo com que a pessoa vá percebendo. Então tá, então tem isso. E a partir disso, o que eu faço, né? Então, eu percebo que,
claro, para que isso aconteça, você tem que entrar numa transferência com aquela pessoa, com aquele analista, né? Então, isso também não acontece do dia pra noite. A gente tem esse primeiro momento onde a gente tá se conhecendo. Então, a gente eu vou entender se aquele paciente também tem uma demanda de análise. Porque, às vezes, a pessoa não tá afim de se implicar nisso. Porque é muito diferente, entende? Eu ter eu tenho um sintoma, uma questão muito pontual para tratar e eu quero que isso aconteça rápido. Eu já digo de cara que não vai acontecer. Não posso prometer algo que não vai acontecer, né? E veja, eu não posso prometer nada, porque sempre é uma aposta, né? Então, é a pessoa se implicando desde o início e tomando a responsabilidade daquilo que é a vida dela. É a vida dela, né? Eu tô ali pra ouvir, fazer pontuações, né? E promover uma escuta, enfim, né? Acolher, mas eu não posso prometer que ela vai sair curada dali. Muito pelo contrário, né? Então, eu acho que uma das principais questões é encontrar um profissional com quem você se identifique e entender o que você espera daquilo, né? Porque às vezes você quer uma coisa rápida. Na psicanálise não vai acontecer. Claro, acontece de muitos pacientes atravessarem uma questão e falarem, acho que pra mim é o suficiente. Eu sei o que eu preciso saber, consegui mudar minha posição diante de algumas coisas, é isso, né? Tem pacientes que a gente vê que de uma questão vai se desdobrando em outra, vai se desdobrando em outra, e ele vai tentando, então tem muitas coisas sobre mim que eu não sei, né? Disso que me povoa psiquicamente, eu quero saber mais. Ele vai se engajando, enfim, e vai, né? E aí vão anos, enfim. E aí aquele sintoma do começo até deixa de ser uma questão, enfim, né? Mas eu acho que é muito disso que a pessoa tá procurando também. Sim. E assim, é como dar o primeiro passo, porque quando a gente tá numa situação difícil, tem a primeira negação, às vezes você nega que você não quer até admitir por vergonha, fala, realmente tô precisando de ajuda. Ou também tem aquele caso que a pessoa, ela percebe que tem ajuda, só que ela vai na internet, ela vai no chat, por exemplo, coloca lá o chat consultar ela, né? Isso acontece muito hoje em dia, né? Com o boom que deu da IA, né? O pessoal tá usando o chat como mentor e como consultor, que eu acredito que deve ser algo legal até, mas eu acho que é um momento que tem que ter ali um profissional da área, né? Então, para essa pessoa que está nesse limbo ali entre negação e buscar na internet uma resposta rápida, né? Como que ela dá esse primeiro passo para ir para a psicanálise ou para a psicologia ou para alguma área, assim? Eu acho que talvez o primeiro ponto seja a gente começar a admitir uma falta na gente e naquilo que a gente procura, né? Então, de que tem alguma coisa que você não tá dando conta, eu acho que esse é o primeiro passo, reconhecer que tá difícil para você lidar com aquela situação e você vai vendo que vai ficando cada vez mais difícil, né? E aí para cada um tem um efeito, às vezes a pessoa é uma questão impossibilitante, então a pessoa não consegue mais sair de casa, não consegue mais trabalhar, enfim. Esse é um caso extremo, né? E aí, muitas vezes, o que acontece é que alguém da família acaba enxergando, alguém próximo, que tem um laço próximo, acaba falando, não, essa pessoa tá precisando de ajuda, né, e procurando um profissional, enfim, acontece muito de um familiar trazer a pessoa, né, e aí o que a gente tenta entender é, pra você faz sentido estar aqui? Porque eu não posso tomar uma pessoa em tratamento se a pessoa não quer estar ali, né, se ela acha que não vai adiantar nada, né, mas eu acho que essa questão da inteligência artificial é também entender que você fornece os dados para ela te dar uma resposta. Então, é basicamente ouvir aquilo que você quer. E muitas vezes, assim, tipo, né? Beleza, eu acho que para muitas coisas ajuda e acho que mais para situações práticas do dia a dia, mas quando você tá tentando entrar num processo de tentar entender um pouco quem você é, as suas questões subjetivas, não vai acontecer. Porque você tá ali numa relação de você com você mesmo. Quando você tá falando com inteligência artificial. Você vai fornecer dados, seja pela maneira como pelas suas preferências, enfim, ou por aquilo que você fornece mesmo ali espontaneamente. Eu sou uma pessoa de tantos anos. E ela vai te dar alguma coisa, mas é uma relação de você com você mesmo. Então você não tá admitindo uma falta, que tem uma coisa ali que você não tá conseguindo lidar, né? Talvez ela te proponha algumas coisas práticas, mas assim, eu acho importante entender isso, né? Se você tá falando de um problema que acontece na tua relação com o mundo, acho que você precisa
tentar pensar em como a solução talvez venha um pouco de se colocar diante de uma outra pessoa, né? E não, tipo, ficar ali, e aí, o que eu faço? Já tem casos, assim, escabrosos com relação a isso, Imagino. né? Porque as pessoas, elas acreditam, de fato, né? Realmente que aquilo ali tá... É aquilo ali. Então, acho que como tudo que a gente tem de ferramenta, a gente tem que usar com discernimento, né? E tentar trazer isso pro mais singular possível. Então tá, mas o que tem meu disso? Porque eu tô aqui fornecendo dados que são meus e ele vai me dar um cenário, e dentro desse cenário o que é importante fazer. Mas aí eu tô excluindo várias coisas de uma outra dimensão, que é quem é esse profissional que eu vou procurar? É uma outra pessoa que também é uma pessoa única, porque cada terapia ou cada análise que você vai fazer, a escuta vai ser diferente, né? Você tá com uma pessoa que também é povoada por um mundo psíquico, né? E que vai recortar o que você tá falando a partir de alguma coisa que chamou a atenção pra ela. Se for outra pessoa que escutar, vai ser uma outra questão. Então, eu também vejo isso, assim, a dificuldade das pessoas de se colocarem diante de uma outra pessoa, né? Então, talvez o primeiro passo seja admitir que tem falta. Tem falta em você, tem falta na inteligência artificial, por mais que não pareça. Tem falta nesse processo terapêutico-analítico que você vai começar. Nada vai ser completo e perfeito, porque a completude não existe, né? Então, talvez o primeiro passo seja um pouco esse. Entendi, bacana. E pra gente assim, caminhar pro final do nosso podcast, fazer umas perguntinhas rápidas pra você, assim, né? Pra você responder. Uma frase, assim, que te define, assim, ou que você mais gosta. Ai, meu Deus, vou ter que ver. Nossa, são tantas assim? Não, é que eu anotei e eu tô com a minha memória muito ruim. Eu vou fazer que nem o Jota. Tem um poeta que eu gosto muito, que é o Manuel de Barros, e ele fala muito sobre as coisas simples da vida, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com a minha história. Então, a frase. Tenho o privilégio de não saber quase tudo e isso explica o resto. Então, eu acho que isso diz muito de mim. E eu acho que isso diz muito da minha posição no mundo. Durante muito tempo eu me debati muito mais com as coisas que eu não sabia do que com as coisas que eu sabia. E eu percebo hoje que a posição que eu tô tem que ser realmente de não saber, né? Por mais que aquela pessoa que me procura deposite um saber em mim, eu tenho que assumir a posição de que eu não sei. Eu sei da teoria, eu sei das coisas que eu estudo, mas a partir do momento que eu recebo uma pessoa e ela me fala, eu não sei nada. Ela vai me dizer, né? E a gente vai construir alguma coisa junto, né? Eu acho que isso vai... E quando eu fui me apaziguando mais com isso, com as coisas que eu não sabia, isso deu uma virada de chave na minha história. Eu não sabia o que ia dar quando eu apostei na clínica e larguei o CLT. Não sabia, né? E fui entendendo que as coisas que eu não sei vão me ensinando muito mais, né? Porque eu tô aberta a escutar, tanto na clínica quanto na vida. Acho que a maternidade também fez muito isso. Um filho te traz uma coisa de que se você sabia alguma coisa até então, você não sabe absolutamente nada. Do zero agora, né? Do zero. Porque você acha que você sabe, você acha que você vai saber como criar, as coisas que você vai falar, não vou fazer isso com meu filho. Desde coisas simples até coisas muito, assim, marcantes. Mas você não sabe, você tá diante de uma outra pessoa. E você cria um laço que você não sabe como que vai ser, como que você vai ser tomado por isso, né? Então eu acho que essa frase é importante pra mim por isso. Muito legal mesmo. Qual o lugar mais legal que você já conheceu já? Eu fiquei pensando muito nisso. Eu acho que a casa dos meus avós foi o lugar mais legal que eu já conheci. Eu acho que nenhum lugar no mundo chega perto do que foi isso pra mim, assim. Porque eu acho que, como eu disse no início, os meus avós sempre foram muito agregadores. Então, tinha todo tipo de gente na casa dos meus avós, sempre, assim. E eu acho que eu convivi com a diferença e com o acolhimento da diferença desde muito cedo, assim. Então, eles, na simplicidade que eles tinham, me ensinaram muito sobre isso. Eu acho que quanto mais eu estudo e quanto mais eu conheço do mundo, mais eu vejo que o que eu sei e o que eu não sei, e eu tô orientada a partir dessas raízes que me criaram, assim. Então, acho que com certeza foi o lugar mais legal que eu já conheci. Que massa, que legal. E qual lugar você ainda quer conhecer, assim? Tem um sonho? Eu tenho muita vontade de conhecer a terra do meu avô, no Ceará. Tem uma coisa da minha família de, nos últimos anos, o meu avô saiu do Crato, no Ceará, com 14 anos. E aí ele começou a trabalhar com construção civil e ele foi passando por vários estados até chegar no interior de São Paulo e conhecer a minha avó.
E aí, como eu te disse, ele foi criando esses laços com várias pessoas, né, do Brasil inteiro. E eu acho que voltar para as origens e para essa raiz, assim, diz muito sobre a minha família, sobre mim, sobre o meu avô. Todo mundo que volta, depois ele reencontrou a família dele uns 50 anos depois que ele saiu de lá. Nossa. Então não tinha a internet estava começando e o meu tio ligou para um lugar lá que era como se fosse um posto comunitário lá. E falou, tô procurando. E aí meu avô deu algumas referências para ele. É fulano, o nome do meu irmão é tal. Vocês conhecem tal pessoa? Conheço, tal. Eu vou pedir pra ele tá aqui. Então combina de tal dia, tal horário. Ele tá aí perto desse telefone, a gente vai ligar de novo. E aí o meu tio mais velho reencontrou a família do meu avô. E essa volta do meu avô pra família dele, mais de 50 anos, foi assim, a minha avó contava pra gente que foram os dois, né? Que ele sabia exatamente como ir pra casa dele, assim, depois de 50 anos. Então, isso é muito marcante, assim. Todo mundo que foi indo pra lá, assim, meu tio, minha prima, minha mãe, né, falam que é um reencontro com meu avô também. Isso é uma coisa muito legal, porque ele saiu lá do Ceará com 14 anos e a vida inteira a gente teve muito imerso nisso, assim, na história dele, em como era a questão da educação pra ele, por que estudo era importante, né? Ele foi uma pessoa muito autodidata, assim, ele sabia coisas, assim, de história, de geografia, que a gente ficava chocado, assim. Porque ele basicamente sabia ler e escrever. Então, acho que eu tenho muita vontade de ir pra lá ainda e eu quero levar a Marina comigo. Que legal. Qual o filme que você mais gosta? Orgulho e Preconceito. Porque eu sou muito romântica, esse é o meu maior defeito. Legal. E livro, assim, qual livro que você tem assim com mais carinho? Eu acho que a Interpretação dos Sonhos, do Freud, porque é um livro que acho que para qualquer psicanalista tem uma importância grande dentro do processo de análise, né? Os sonhos dizem muito sobre o inconsciente, né? É onde a gente tem... É uma das instâncias psíquicas que a gente tem mais contato com o inconsciente. E a maneira como ele vai desenvolvendo isso, de como é a interpretação dos sonhos, é lindo, assim. A maneira como ele vai colocando a teoria, e eu acho que o Freud tem muito isso, né? Ele tá escrevendo enquanto ele tá desenvolvendo uma teoria. Então, eu acho que uma das coisas muito importantes dele como autor é que ele também vai falando, eu falei isso, mas não era bem isso, né? Eu consegui avançar um pouco, agora eu percebo isso, então... Ao mesmo tempo, é uma coisa muito artesanal, assim, ao mesmo tempo que ele está descobrindo a clínica, a psicanálise e desenvolvendo tudo isso, ele está dividindo isso com o leitor. Então, eu acho que a Interpretação dos Sonhos é o auge disso, assim, na obra dele. E é um livro, assim, importantíssimo. Legal, bacana. Vou dar uma olhada nesse aí, então, para dar uma lida aí. Abrir um pouco a cabeça para essa parte aí, né? E qual que é o seu herói e sua heroína? Meu avô, com certeza. Eu acho que tem isso da história da minha família ser muito marcante para todos nós, mas o meu avô, como ele estudou pouco, ele tinha muito isso de que todo mundo tinha que estudar, né? Então, eles moravam no interior do Paraná, ele e a minha avó se conheceram no interior de São Paulo, aí depois eles foram pro interior do Paraná e ele tinha muito essa questão de estudar. Então, ele construiu uma escola no sítio para os meus tios estudarem. E trouxe uma professora de um sítio do lado que vinha dar aula todo dia para eles e para o pessoal ali em torno, né? Quando ele viu que não dava mais, que ele resolveu vir para Curitiba, porque ele queria que eles estudassem. Então, assim, uma pessoa super simples, assim, de tudo, que não teve educação formal basicamente nenhuma, assim, muito pouco, e que acho que ensinou muito pra todos nós, assim, principalmente, o orgulho dele era quando um de nós se formava, assim. Ele morreu no ano que eu me formei. Eu me formei no início do ano, ele morreu no fim do ano. E eu me lembro muito, com muito carinho, assim, desse momento, sabe? Porque eu sinto que pra ele era um pouco... Tudo aquilo que ele investiu na vida deu fruto, sabe? Eu acho que essa coisa que... E eu acho que eu sinto que é por isso que os estudos e a educação vão fazendo tão parte da minha história, assim. Porque é voltar um pouco pra mim mesma e pra aquilo que foi tão importante pro meu avô e eu consegui fazer alguma coisa a partir disso. Então, eu acho que ele. Que legal. Assim, nas horas vagas, no tempo livre, qual que é o teu hobby favorito? Bom, hoje em dia tem sido brincar com a Marina, né? Mas eu gosto muito de ler coisas
que não são técnicas, assim. Então, eu acho que nos meus momentos de hobby, de distração, eu fico muito com a minha família, com a Alisson, com a Marina. A gente gosta de fazer muitas coisas ao ar livre com ela, quando o tempo de Curitiba permite. Não é sempre, né? Tem que aproveitar, né? Nos últimos tempos tem sido raro, mas fazer alguma coisa com ela, assim, acho que ver ela descobrindo o mundo, as coisas é muito bonito pra gente, assim, a gente começa a dar mais valor para as coisas simples e ler coisas bem variadas, assim. Romance, sei lá, assistir um filme de comédia, alguma coisa que não seja nada técnico, assim. Porque eu sinto que a minha cabeça precisa de um pouco de espaço também, sabe? Dar uma limpada na minha cabeça pra voltar pra escuta de outro jeito, assim. Então são as coisas que eu mais gosto de fazer. É legal essa questão de descobrir o mundo, né? Que eu tenho um afilhadinho, daí a gente levou ele pra praia, não tinha ido pra praia, né? E daí eu lembro, nossa, a gente pegou ele e colocou ele assim no mar, assim, quando veio a primeira água nele assim, ele começou a dar risada, assim, ele não parou de dar risada, ele ficou rindo até a hora que ele tirou ele da água. Ficou 2 minutos rindo assim sem parar. Eu falei, ó, que coisa, né? A gente não dá valor às vezes pra uma praia e tal. E a hora que o primeiro contato, né, ele ficou assim maravilhado, tipo, nossa, que legal. Não, né? Pra eles é tudo novo, né? É tudo, qualquer coisa que aconteça, assim, ela tá aprendendo a apagar a vela agora que a gente vai, mês que vem é aniversário dela, a gente tá ensinando ela a apagar a vela. Nossa, ela ficou chocada, assim, que acendia a vela, ela soprava e apagava. Tipo, eu consigo fazer isso? Então essas pequenas coisas, assim, são muito legais de descobrindo quando você tem criança por perto, né? Sim, sim. Qual que é a sua comida favorita? Feijoada, com certeza. É top, né? Feijoada. Uma coisinha assim, bem leve, mas é feijoada. Na verdade, assim, Vi, eu amo feijão. Tipo, feijão é a minha comida favorita. Só que eu tenho um amigo que é chefe de cozinha e ele me falou que não dá pra eu responder feijão, porque é uma coisa muito básica. Então eu falo feijoada porque daí tem os acompanhamentos. Sim, mas o feijão em si, pra mim, é o maior. Entendi. E assim, na sua visão, qual que é a sua principal virtude e seu principal defeito? Eu acho que a minha principal virtude é que eu me considero uma pessoa generosa. E eu acho que o meu principal defeito é que eu sou muito impaciente, assim. Muito impaciente com as coisas, assim. Eu acho que eu fui criada por uma mãe muito... Vamos, tá bem devagar. Então, eu percebo que, às vezes, é difícil esperar o tempo das coisas, né? Acho que a clínica me ensinou muito sobre isso, porque, de fato... às vezes você ouve e você meio que já imagina o caminho que a pessoa tem que percorrer, né, com relação àquilo, mas cada vez mais você vai aprendendo que o tempo dela, o tempo do inconsciente é diferente do teu tempo, né? Mas eu sinto que na minha vida pessoal isso é um desafio ainda. Eu me considero uma pessoa um pouco impaciente, assim, com as coisas. Entendi. E se você pudesse voltar no tempo, há 10 anos atrás, lá para aquela Carol que estava na CLT, estava naquela dúvida, será que eu largo aqui o emprego, vou arriscar aqui empreender, né? O que você diria para ela, assim? Não desista da autoanálise, nunca. Nunca, não desista. Porque eu acho que isso me fez bancar muita coisa que eu queria, assim. Principalmente esse momento de rompimento, né? Do CLT pra clínica, e eu acho que isso me sustentou em diversos momentos, assim. E aí é importante marcar uma diferença. Não é que o meu analista me sustentou, mas o meu processo de análise. Aquilo que eu fui descobrindo sobre mim, eu fui construindo sobre mim, para além daquilo que eu achava que me determinava. Então, essas palavras, a coisa de, tem que ser desse jeito. Acho que a análise vai fazendo isso, você vai tendo alternativas também para lidar com as coisas. Não existe só esse jeito de fazer, eu posso fazer do meu jeito. E eu acho que a beleza tá nessa singularidade, que são as saídas que a gente vai dando para as coisas, né? A gente vai ficando muito preso em uma coisa só. Esse é o jeito de fazer. Eu acho que quanto mais você vai entendendo a tua posição subjetiva, o que fazer com isso, você vai tendo alternativas para lidar com as coisas, você vai se tornando mais flexível, assim. Aquilo que era tão difícil de lidar vai se tornando mais tranquilo, porque você vai ouvindo de outra maneira, vai vendo que a pessoa não tá falando aquilo pra te irritar, ela só tá falando dela, sabe? Você vai levando as coisas de maneira mais tranquila. Então, acho que o meu maior conselho pra mim mesma, e eu acho que esse ano marca, assim, exatamente 10 anos, esse ano marcou 10 anos desse rompimento, assim, do CLT, não desista da autoanálise, porque a partir disso você vai conseguir bancar as suas escolhas pela vida. Entendi. E pro futuro, assim, quais são os seus planos, os passos que você quer fazer pro futuro?
Eu acho que a primeira coisa é criar uma pessoa, né? Bom, já é um grande desafio, né? Um grande desafio. É o grande desafio da minha vida, assim. E como eu te disse, eu acho que quanto mais você convive com uma criança, mais você percebe que você não sabe, assim. Você não sabe mesmo, né? Porque você também tá construindo a tua posição como pai, como mãe. Então, você tá aprendendo também, né? E você não sabe como ser mãe de um bebê, daí depois você não sabe como ser mãe de uma criança de 1 ano, de 2 anos. São coisas que você vai descobrindo junto com a criança ali, né? Então, eu acho que o meu maior plano é criar uma pessoa, e uma pessoa com valores, uma pessoa que possa ter um pouco mais de liberdade para fazer escolhas, né? A gente nunca sabe onde marca muito uma criança, né? Então, é um cálculo que sempre dá errado. Sim. Ah, eu acho que tô fazendo o melhor pelo meu filho. Você nem sabe se é isso que vai marcar ele lá na frente, né? E eu acho que como plano principal é isso, mas eu acho que tem uma coisa que caminha muito junto com isso pra mim, que é a clínica, né? E a psicanálise tem isso, você nunca tá pronto, né? Você sempre tá em formação, é uma formação constante. Então, de continuar investindo na minha formação mesmo, né? Ouvindo outras pessoas, podendo pensar em novas maneiras de estar na clínica. A psicanálise tem muito isso, né? A gente tem um tripé de formação, então análise pessoal, supervisão com outro psicanalista dos casos, e a teoria, o estudo da teoria, e é uma coisa constante, não é uma coisa que você para de fazer. Então, eu acho que esse é o meu plano para o resto da vida, assim, eu não consigo pensar, me enxergar sem isso. Acho que isso faz parte também da direção que eu fui dando pra minha vida, né? Então, os meus 2 principais planos são criar uma pessoa e continuar me formando na clínica. Entendi, legal. Então, pessoal, chegamos ao final do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Carol, para quem quiser te seguir aí, o que você passa de rede social pra galera? Ana Bassolto, meu Instagram, né? E a partir de lá tem os outros contatos. Pessoal, acompanha a Carol. Ela é uma excelente profissional, né? Eu sei que sou suspeito, que a gente também é amigo, mas ela aqui também sempre vem aqui no escritório promover palestras pro pessoal sobre saúde mental. Assim, todo mundo adora ela. Então, assim, vale a pena, não vão se arrepender. Podem seguir com fé, beleza? Carol, muito obrigado, tá bom? Obrigada, Obrigado pelo seu convite tempo, mais uma vez, tá? Beleza, a gente fica por aqui, pessoal. Até o próximo Fracaro Cast, tá? Beijão e tchau, tchau. Tchau.